Paz, meus irmãos. Amém. Que bom. Sente-se por gentileza. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela confiança do pastor Lediel, e louvo a Deus também por poder abrir a Bíblia, né? E compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos. Queridos, a minha intenção nessas próximas terças-feiras é falar de gente como a gente. Eu vou ser orientado e carrego comigo, sempre que estou lendo a Bíblia, lendo a história de homens e mulheres, como a gente vai ver na palavra de Deus, eu tenho comigo um ponto de princípio, eu tenho um ponto de partida. Todos os homens que estão na Bíblia, todos os homens e mulheres, todos os grandes personagens da palavra de Deus, estão ali para dizer exatamente quem nós somos. Só tem um homem na Bíblia Sagrada que está ali para dizer exatamente quem nós deveríamos ser. Só tem um homem na Bíblia Sagrada que você pode chamar de perfeito. Só tem um homem na Bíblia Sagrada para o qual você pode olhar e dizer assim: eu preciso copiar exatamente cada uma das atitudes desse homem, e o nome dele é Jesus Cristo. Todos os outros homens e mulheres que estão na Bíblia, estão ali para mostrar quem nós somos. Nós somos como Abraão. Nós somos como Abraão, que recebemos um chamado lindo de Deus, que somos encontrados por Deus num ambiente inóspito de pecado. Somos como Abraão, somos chamados a deixar para trás a nossa velha vida e a começar uma nova jornada com Deus. No entanto, nós também somos como Abraão, cometemos enganos, manipulamos muitas vezes as circunstâncias para a gente poder se dar melhor. Nós somos como Abraão. Nós somos, por exemplo, como Davi, que temos atitudes belíssimas de quebrantamento e de adoração intensa na presença de Deus, mas também somos capazes de deixar o nosso olhar muitas vezes devagar e se estacionar onde não deveria estacionar. Nós somos assim. Nós somos Pedro. Senhor, se todos te abandonarem, ainda assim eu não te abandonarei. Dizemos essas coisas, o ímpeto, posicionamentos de fé. No entanto, muitas vezes quando a coisa aperta, a gente se esconde, e não com os nossos lábios, mas muitas vezes com a nossa atitude, a gente diz assim: eu nunca ouvi falar desse cara. Eu não tenho nada com Jesus, não com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes. Não é verdade? Nós somos muitas vezes como Timóteo. Conhecemos a palavra de Deus desde cedo, temos um legado na nossa família, exemplos de mãe, de pai, de avós, exemplos de fé. Somos enviados, recebemos dons espirituais, como Timóteo também. Temos o nosso ministério confirmado, mas muitas vezes nós nos encontramos em momentos em que o nosso coração fraqueja, em que a gente se encontra desanimado. A Bíblia, queridos, está cheia de gente como a gente. A Bíblia está cheia de pessoas a partir das quais você pode aprender coisas boas, como fazer, e também aprender como não fazer. Então a nossa intenção aqui, nessas próximas terças, vai ser exatamente aprender com alguns desses personagens bíblicos. E eu vou tentar trabalhar personagens que não são tão explorados na sua biografia. E acredito que Deus vai ministrar os nossos corações e a gente vai aprender muitas coisas juntos. Amém, queridos? Esses homens e mulheres estão impregnados de humanidade. É isso que a gente precisa também nesse tempo, né? Deus chama para si homens e mulheres que assumem as suas fraquezas, assumem as suas limitações e buscam em Deus graça para não sucumbir diante delas, não cair, né? Não se renderem diante das fraquezas e dos desafios da vida. Então, essa vai ser a nossa intenção, a nossa programação aqui nas próximas terças-feiras. Eu quero começar com o primeiro personagem da Bíblia Sagrada que eu quero trabalhar com vocês. E eu quero falar sobre um sujeito que para mim é um exemplo de perseverança.
eu quero falar um pouco com vocês sobre a biografia e a humanidade de um sujeito chamado Caleb. E quero que você abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 14. Obrigado, Mateus. Números. Aqui, deixa eu pôr do lado de cá. Obrigado, viu, querido? Dá um jeitinho aqui. Livro de Números, capítulo 14. Esse é um texto muito conhecido, para o qual eu quero chamar a sua atenção com relação a alguns aspectos ainda, quem sabe que a gente não prestou muito, não olhou muito. Números, capítulo 14, eu quero ler com você o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler esse versículo e a partir desse versículo nós vamos tentar aprender com a vida de Caleb. Números 14, 24 diz assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Caleb é um exemplo de perseverança. E eu quero iniciar a minha reflexão com você, pensando o que é perseverança. Já que o texto disse que em Caleb houve outro espírito, e Caleb perseverou, nas palavras do próprio Deus, a respeito de Caleb. Aí eu pergunto, o que é perseverança? O que significa perseverar? A gente acha muitas vezes que perseverar é coisa apenas de gente que está sofrendo. Então a pessoa se encontra numa ocasião, numa circunstância negativa, a pessoa está sofrendo, está experimentando uma tentação, uma perda, uma enfermidade, qualquer coisa ruim. E aí essa pessoa que está enfrentando uma coisa ruim, um momento ruim na sua vida, precisa o quê? Perseverar. Não pode desistir. Pois bem, isso é perseverança? Isso é perseverança. Quando uma pessoa está passando por um momento ruim e que decide não desistir, sim, é perseverança. Só que não é tudo sobre perseverança. Perseverança, queridos, não é apenas coisa de quem sofre. Perseverança também é coisa de quem está no momento bom da vida. É coisa de quem também recebe promessas. Recebe promessas. Então, não apenas quem está sofrendo precisa perseverar, mas também quem se encontra no momento bom da vida. Caleb se encontrava no momento muito bom da sua vida, no momento muito importante, quando ele perseverou. Portanto, me permita essa noite oferecer a você um conceito um pouco mais amplo de perseverança a partir da vida de Caleb. Perseverança é o quanto você está disposto a investir e a se entregar ao cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Perseverança é o quanto você está disposto a investir e o quanto você está disposto a se entregar para que as promessas de Deus na sua vida sejam cumpridas. Isso é perseverança. Isso é perseverança, e nós vamos aprender esse caminho de perseverança com a história desse homem, Caleb. Caleb é um sujeito que sobre a origem dele aparece só uma coisa: Caleb, da tribo de Judá, filho de Jefoné. Filho de Jefoné. Pronto, são as únicas informações da biografia de Caleb. E Caleb entra na história do povo de Deus, aparece na história do povo de Deus, num momento muito importante. Que momento? O momento em que o povo está parado num lugar chamado Cades Barneia. Estão parados em Cades Barneia. O povo vem migrando há muito tempo no deserto. Eles estão se preparando para entrar na terra prometida. Adiante deles, adiante de todo o povo de Deus, estava o quê? A promessa da terra prometida. Um lugar onde a gente ia ser livre. Um lugar onde o povo de Deus ia ser próspero.
um lugar onde o povo de Deus poderia criar os seus filhos, os seus netos, sem sofrer a opressão, um lugar onde o povo poderia trabalhar e com a bênção de Deus, olha que interessante, o povo ia trabalhar e com a bênção de Deus, aquela terra manaria leite e mel. Leite e mel não é algo que a terra mana automaticamente. Leite e mel, prosperidade da terra, é o resultado da bênção de Deus mais do trabalho do povo. Mais do trabalho do povo. Então eles estão diante da terra prometida. Moisés reúne 12 líderes das 12 tribos de Israel. Ele reúne esses 12 líderes e diz a esses líderes: olha, vão lá, entrem na terra e pesquisem a condição da terra, vejam se a terra é boa, vejam como são as cidades, vejam como são os habitantes da terra, e depois vocês voltem aqui para dar o relato, ora queridos, isso é algo muito importante para o povo de Deus. O povo de Deus tem que saber para onde está indo, o povo de Deus tem que saber para onde está caminhando. Tudo bem que o Senhor é quem conhece absolutamente o nosso futuro, é o Senhor quem conhece absolutamente cada detalhe do meu futuro, sim, é verdade, mas eu tenho o quê? Vislumbres do futuro que Deus tem para mim. É o Senhor que conhece o futuro dos meus filhos, é o Senhor quem conhece o futuro dos meus filhos, mas eu tenho vislumbres, eu tenho ideias, eu tenho sonhos, eu consigo ver alguns sinais do futuro de Deus para a minha vida, do futuro que Deus tem para a minha vida, e a gente precisa disso, e é isso que Caleb vai fazer. Caleb vai colher um relato, e vai trazer esse relato junto com outros 12 líderes, vai trazer esse relato para as pessoas. Que missão importante, que missão importante, ser um testemunho daquilo que Deus tinha reservado para entregar nas mãos do seu povo como cumprimento de promessa. Ok, nós vemos no texto que Caleb vai, junto com os outros 11 espias, e passa lá 40 dias, demora 40 dias essa viagem, eles olham a terra e 40 dias depois eles voltam. Agora eu quero que você leia comigo Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. Porque até então, Caleb não tem nada de diferente daqueles outros homens. Caleb não tem nada de diferente até aqui. Ele recebeu a mesma responsabilidade. O nome dele, até o versículo 25, não recebe nenhuma ênfase. Até agora ele não se destaca. Mas quando chega no versículo 25, Números capítulo 13, a partir do versículo 25, o texto começa a mostrar que a vida de Caleb tinha uma diferença. Números 13, a partir do 25, diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Uau! Esses 12 homens foram e voltaram com o testemunho material de que a terra era realmente tudo aquilo que Deus disse que ela era. Aí o texto vai continuar. 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar,
e pela ribeira do Jordão. Ponto. Esses homens, pare e pense comigo. Esses homens vêm, junto com Caleb, os 12 espias, e eles oferecem um relato e um testemunho das qualidades da terra, de como aquele lugar era bom. Para aqui. Pois bem, esses homens foram chamados exatamente para fazer um diagnóstico da terra, para ver a realidade. Qual era a realidade? A realidade era a seguinte: a terra é boa. A realidade era o seguinte: a terra mana leite e mel. A terra tem muita prosperidade, mas na terra também tem o quê? Gigantes. Na terra tem homens experientes na guerra, homens fortes. Não são gigantes. São homens de grande estatura. Os filhos de Anak eram famosos por serem homens peritos na guerra, guerreiros por essência, e homens muito grandes, muito fortes. E eles viram e dizem: essa terra tem gigantes, a terra é boa, mas a terra também tem gigantes. A coisa não é fácil. A terra é boa, mas vai dar trabalho, nós temos problemas lá. Aí aqui a gente, no versículo 30, já vê Caleb aparecendo em destaque. O texto diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Queridos, esses homens têm razão no relato deles. Quando eles voltam e dizem: a terra é boa, mas tem problemas, eles têm razão. Esse é um relato lúcido. E aqui me chama a atenção o fato de muitos de nós acharmos que fé é sinônimo de perda de lucidez, que crer significa você abrir mão do cérebro. Crer significa, para muitas pessoas, você estar diante do problema e dizer: não, o problema não é problema, não. Não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande Deus. Ah, se fosse fácil assim, não é verdade? Muitas pessoas acabam se frustrando, se machucando, porque elas perdem o realismo da vida. Essa terra é terra prometida, essa terra é terra que Deus deu ao povo de Israel, mas essa terra é terra também que tem gigantes, e Caleb não está dizendo que é mentira. Caleb não está dizendo assim: gente, vocês são muito pessimistas. Pessoal, ignora aqueles gigantes, faz de conta que aqueles gigantes não são gigantes. Não existe isso, isso é loucura, gente. Perseverar nas promessas de Deus para a nossa vida não implica abrirmos mão de um diagnóstico lúcido sobre as coisas. Deus prometeu, Deus disse que faria. Rapaz, mas só um milagre. Porque olha ali, olha o problema. Não, é só um milagre. A gente acha que quando a gente diz assim, é só um milagre, a gente tem o direito de ignorar o desafio. Não tem. Gente, a vida é dura. Conta chega na casa de todo mundo. O pneu do carro de todo mundo fura, infelizmente. São realidades da vida. Caleb não foge à realidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: não acredite numa proposta de evangelho que tira os seus pés do chão. Não acredite na pregação de um obreiro
ou na proposta de uma igreja que tira os seus pés do chão, que pinta o mundo de cor de rosa, embora o mundo está meio rosa, né, esses dias, né? Eu vou refazer minha fala. Que pinta o mundo de uma outra cor qualquer, bem bonitinha, e diz assim: não, o crente só vive de vitória. Não acredite nisso. Isso não é verdade. A angústia muitas vezes faz parte do processo de Deus na nossa vida. E Caleb, muito embora seja um homem ousado, muito embora seja um homem que está aqui tentando mobilizar o povo para a conquista, ele não foge à realidade e à gravidade das circunstâncias. Ele não foge. Não foge. Tem gente que tem um pensamento, eu fico assustado quando eu escuto um cristão dizer para outro, ou para qualquer outra pessoa, que está sofrendo uma situação qualquer, diz assim: não põe o teu foco na dor. Cara, eu não preciso pôr o meu foco na dor, é ela quem põe o foco em mim. É ela quem põe o foco em mim. Essa coisa de ignorar a dor, de fazer de conta que a dor não é dor, isso não é cristão, isso é budista. Isso é budista. A fé cristã não te tira da realidade, pelo contrário. A fé cristã te dá condições de pôr os pés na realidade, encarar a vida de frente e dizer: tem gigantes, só um milagre. E Caleb diz isso: só um milagre, tem que ter a ação de Deus. Nós vamos avançar, não é porque a gente é forte, é porque Deus mandou. Realidade. Realidade. A fé cristã nos coloca com os pés no chão, mas com o coração no céu. Mas nosso pé está no chão. A vida dói. Como diz o nosso irmão Alain Brizotti, a vida dói. A dor dói às vezes, e a gente não pode fugir disso. Então, o fato de você ignorar a realidade do sofrimento, o fato de você ignorar a gravidade dos problemas os quais você tem pela frente, não vai te ajudar a resolver esses problemas. Muitas vezes, nós achamos que subestimando os problemas, ou seja, achando que os problemas não são tão sérios assim, que a coisa não está tão ruim quanto eu acho que está, que eu não fiz tanta coisa errada quanto eu achei que tivesse feito, que isso vai ajudar a gente, vai dar um ânimo maior. Não repare o tamanho do problema, não repare a gravidade, não pense nessas coisas. Eu digo para você: pense sim. O fato de você ignorar o tamanho do problema não vai te ajudar a superá-lo e a resolvê-lo. Pelo contrário, pode ser exatamente quando você olha o tamanho do problema que você descobre o tamanho da ajuda que você precisa, e aí você vai recorrer ao único Deus que pode resolver aquele problema, dando aquela ajuda daquele tamanho. Isso se chama lucidez. Lucidez. Não acredite numa proposta cristã que ignora o sofrimento. Fica em crise. Em crise, né? Velório é uma coisa fantástica para você escutar essas coisas, né? Não. Você tem que dar glória a Deus. Ele está com o Senhor, ela está com o Senhor. Sim, ele está com o Senhor, ela está com o Senhor, e eu dou glória a Deus, mas dói. Perder dói. E dói muito. E dói muito. Caleb não foge à lucidez. Agora percebam uma coisa. Caleb, na fala dele, quando ele diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele não nega o problema. O que estava acontecendo é que Caleb percebe, escuta, no versículo 29, quem está falando são os espias. Os espias é quem estão falando. No versículo 30, já tem Caleb mandando o povo ficar calado. Significa dizer o quê? Que aquele posicionamento dos espias, aquele choque de realidade que os espias estavam dando no povo, não encontrou o povo preparado. Os espias falam da realidade e o povo começa, no mínimo, a murmurar, porque Caleb fala com eles: gente, fica calado, para.
Vamos lá, pessoal, vamos avançar. Com certeza nós vamos conquistar essa terra. Aí, pessoal, existe aqui agora uma outra questão que também na trajetória de Caleb existe. O verso 31. O verso 31 mostra como aqueles homens, aqueles espias, que estavam falando no começo uma coisa real, começaram a enveredar por um lado ruim de falta de perseverança. O texto no verso 31 diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ora, eles não foram enviados ali para fazer uma análise da viabilidade ou não do cumprimento das promessas de Deus. Eles não foram enviados ali para dizer assim: não vai dar certo. Entenda essa diferença aqui. Uma coisa é você dizer só um milagre, outra coisa é você dizer vai dar tudo errado. Existe uma distância quilométrica entre essas duas coisas. A primeira coisa, quando diz assim só um milagre, significa dizer que para você o futuro ainda está aberto, pode haver uma intervenção de Deus. Agora, quando você diz assim, como esses homens disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós, aí você deixou de ser cristão. Porque ainda que o cristão não ignore o tamanho dos problemas, os problemas são grandes para o cristão, assim como são grandes para outras pessoas. A grande questão é que o cristão consegue olhar para os problemas e perceber que depois dos problemas, ainda o futuro ainda está aberto, ainda pode haver uma intervenção de Deus naquilo. E o que esses homens começaram a fazer? Eles saíram da realidade e começaram a lançar a sua incredulidade com respeito às circunstâncias. Eles fugiram do relato real e passaram a ser governados pela incredulidade. Porque perceba, tudo que esses homens vão falar de agora para frente, eles vão falar com base na incredulidade deles. Olha que coisa interessante, verso 32, o texto diz: e diante dos filhos de Israel, falando ainda sobre os outros espias, os outros 10 espias, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Meu Deus! Eles estavam há pouco tempo falando: a terra mana leite e mel, a terra é uma bênção, glória a Deus. E agora eles estão o quê? Infamando a terra. Sabe o que significa isso? Falando mal da terra. Vamos lá. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, percebam uma coisa. Eu preciso mostrar isso aqui só para você ver quem é esse cara chamado Caleb. Olha o que esses espias estão fazendo. Primeiro eles falam bem da terra, agora eles infamam a terra. É uma terra que mana leite e mel, mas não é uma terra que sustenta os seus moradores. É uma terra que devora. Olha a incoerência. Olha o que a incredulidade, a falta de perseverança não faz. Aí eles dizem assim: nós vimos ali os gigantes. Verso 33, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ou seja, quando a gente, presta atenção, quando a gente olhava para aqueles homens daquele tamanho, a gente se sentia gafanhotinho, pequenininho, inseto. Pois bem, até aqui eu não posso falar nada, porque talvez eles se sentissem realmente insetos, de tão pequenos e de tão frágeis que eles eram diante de todo o poder daqueles homens, dos gigantes. Agora, olha o que eles dizem:
Aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos, e aos olhos deles também. Você entendeu isso aí, sim ou não? Como que eles têm essa informação? Eles foram espiar a terra numa operação meio secreta. Eles não podiam dar muito assim testemunho e dar com as caras. Eles faziam parte do exército inimigo. Eles muito em breve estariam pelejando contra aqueles gigantes. Como é que eles sabem que aqueles gigantes tinham essa opinião a respeito deles? Isso é o que a incredulidade e a falta de perseverança produzem em nós. Muitas vezes nós nos deixamos levar apenas pelo tamanho, pela gravidade das circunstâncias, pelos problemas, nos esquecemos de que estamos debaixo de promessa, e a gente olha para o tamanho da circunstância, e a gente já começa a dizer, isso daí, e a gente começa a construir uma série de cenários mentais. A gente começa, a elaborar uma história fundamentada na incredulidade que ainda nem existiu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ora, aquele homem que recebeu 1 talento, lá em Mateus, ele recebeu 1 talento, e o texto diz assim, quando o senhor dele se aproxima dele, o texto diz assim, olha, o senhor me deu 1 talento, eu, sabendo que você é um cara que planta onde não colhe, sabendo que você é um cara muito exigente, eu tive medo. E o que eu fiz? Eu enterrei esse talento. Ora, é o medo paralisante. É o medo que nos faz estacionar na vida. É o medo que faz com que a gente não tenha coragem de sonhar, coragem de dar de cara com as circunstâncias difíceis da vida, e a gente faz o quê? Na tentativa de não ter mais problemas, na tentativa de não incomodar mais o inferno, na tentativa de não se arriscar, o que a gente faz? A gente estaciona, e a gente começa a pensar, se eu fizer desse jeito e der errado, eu estou perdido, eu vou passar anos e anos tentando me recuperar, eu não vou conseguir, se eu der esse passo e eu não acertar, eu estou perdido, já era. Medo paralisante. Cenários que nós projetamos que não tem nada a ver com as promessas de Deus para a gente. O nome disso não é realidade, o nome disso é incredulidade. Se por um lado, nós não negligenciamos o tamanho dos obstáculos, por outro a gente diz assim, o propósito de Deus para a minha vida está para além desse obstáculo. Não sei como, não sei em que momento, não sei de que forma, mas Deus vai curar o meu coração, Deus vai transformar a minha mente, Deus vai tirar esse medo, porque Deus disse que assim o faria, Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei como, o problema é grande, ora, esses homens fugiram da realidade, e perceba, todas as vezes que você, que conhece a palavra de Deus, decide agir e viver com base em outra coisa que não seja a palavra de Deus, você está se abrindo para que esse tipo de pensamento seja construído na sua mente. Gente, para quem tem promessa, só tem uma alternativa: acreditar nessa promessa. Cada promessa que Deus faz para você é uma bênção, mas cada bênção de Deus implica uma responsabilidade. O problema, entre aspas, de quem recebe promessa, é que tem que crer na promessa. Esse é o problema, entre aspas, entre aspas. Se Deus te fez uma promessa, se Deus te deu uma direção, se Deus já falou com você algo, saiba, a expectativa que Ele tem para a sua vida é que você leve a sério esse algo que Ele falou, e decida orientar
a sua vida, não com base nas circunstâncias, mas com base naquilo que ele falou, com base naquilo que ele disse. É disso que Caleb fala no meio desse povo. É exatamente disso. E a coisa era tão séria, gente, tão séria, que Caleb olha, e vê o povo querendo retroceder no capítulo 14. O povo está querendo voltar. Eles dizem: olha, vamos levantar um capitão que nos lidere, que nos traga de volta para o Egito. Vamos retroceder, vamos esquecer essa coisa de promessa, de terra prometida, de Canaã. Isso é arriscado demais. Nessa hora, Caleb e Josué, filho de Num, aparece aqui. Caleb e Josué rasgam as suas vestes. Essa é uma atitude de profunda revolta. Essa é uma atitude de profunda indignação. Essa é uma atitude de profunda crise com aquilo que está sendo dito. É um sinal de que eles estavam escandalizados diante de tamanha incredulidade. Esse é o homem Caleb. Esse é o homem Caleb. No verso 8 do capítulo 14. Verso 8 do capítulo 14, tem ali uma afirmativa, porque a gente pode achar que a atitude de Caleb é otimismo. Caleb é um homem tão otimista. Você tem que ser mais otimista, você tem que ter uma forma mais positiva de ver a vida. É isso que falta para a gente, pastor. Uma forma mais positiva de ver a vida, né? Isso não é otimismo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Isso não é otimismo. Otimismo não é uma categoria cristã. Otimismo não é um alvo para a gente. Esse pensamento, essa coisa de otimismo, que é o quê? Que é ter capacidade, né, de olhar o futuro com bons olhos. Isso não é nosso. Nós não olhamos o futuro com otimismo, nós olhamos o futuro com fé. Fé. E qual que é a diferença, Linderson, entre o otimismo? O que mostra para a gente que Caleb não era um homem otimista, mas era um homem de fé? Ora. O que mostra que Caleb não era um homem otimista, e nem de pensamento positivo, mas era sim um homem de fé, era a certeza que Caleb tinha de que entre o povo e os desafios da conquista, havia o quê? As promessas de Deus. Isso é que faz com que você não seja pura e simplesmente uma pessoa otimista. Porque para ser otimista, você não precisa nem da palavra de Deus. Tem gente que cobra, e cobra muito caro, para encher um auditório e deixar esse auditório otimista. Deixar esse auditório otimista. Já vi uns vídeos, cara. A palestra dos caras termina, o povo está igual aquele, não tem aquela turma, we will rock you, boom, 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 boom. A turma sai dali. Eu falei: o que esse cara tem? Ele trabalha com otimismo. Esse é um hino, né, gente? Mas é conhecido assim, né? O que nos difere, sabe o que é? É que daqui a 30 dias, se esse sujeito vier fazer outra palestra na cidade, ele lota aquele auditório e provavelmente, com boa parte das pessoas que terminaram, encontraram de frente com os problemas, e não tinha nada entre elas e os seus problemas. A diferença de Caleb para um otimista é que entre Caleb
e os seus problemas tinha a promessa de Deus. É isso que ele fala, 14:8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Ora, que diferença na visão deles. Como é diferente o posicionamento de Caleb e o posicionamento daqueles outros espias. Meu Deus, se o Senhor se agradar. Ora, deixa eu dizer isso para você. Eu não posso impedir o meu encontro com gigantes. Preste atenção nisso. Eu não posso impedir o meu encontro com gigantes. Não posso. Nem que eu ore dizendo: Deus, me livra de todo gigante. Não, Deus não vai responder essa oração com sim. Deus vai dizer: meu filho, eu vou te colocar na frente de um gigante, para você aprender como é que derruba um gigante. O que eu posso fazer por você é te encher de ousadia. O que eu posso fazer por você é te encher de coragem. O que eu posso fazer por você é te encher de fé. Agora, pegar esse gigante aí é com você. Pegar na espada e pegar esse... é com você. É com você. Ora. De novo, com Caleb nós aprendemos que toda promessa de Deus implica necessariamente na promessa de uma batalha. Toda promessa de bênção implica necessariamente não a promessa de uma batalha. Toda promessa de conquista implica em promessa de batalha. Sem batalha não tem conquista. E parece, gente, que... Bom, eu vou falar desse outro personagem depois. Mas perceba. Existem consequências na biografia de Caleb, desse posicionamento dele. Existem consequências da visão dele, desse espírito que Deus encontrou nele, dessa convicção que Deus encontrou nesse homem. Existem consequências. Primeiro que existem consequências no presente. No presente. Primeiro é que nos versículos 6 e 7, Caleb se revolta contra a incredulidade, no presente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Peça a Deus para te mostrar os sinais de incredulidade na sua vida e remova-os imediatamente. Imediatamente. Persevere, invista na promessa de Deus para você. Deixa eu falar. Invista na promessa que Deus tem para você. Querido, eu fico em crise com isso. A gente acha muitas vezes que o fato de Deus fazer uma promessa para a gente recebe uma promessa como se já fosse uma árvore com frutos enormes, e que a gente só tem que estar lá embaixo, porque vai cair aquele fruto a qualquer hora. Então, quando Deus faz uma promessa para uma pessoa, tem gente que pega e fica lá achando: tem uma árvore e eu vou só esperar o fruto cair. Eu estou aqui, estou esperando no Senhor. Não encare promessa como uma árvore que vai cair, cujo fruto vai cair em você de tão maduro. Encare promessa como uma semente. Deus fez uma promessa. Aleluia! A palavra de Deus tem promessas para mim. Deus falou comigo através de um profeta, através de uma pregação.
Deus falou comigo e eu peguei aquela semente. Eu vou agora investir, eu vou semear aquela semente na minha vida. Aquela semente, você já viu o termo, né? Tomo posse, não é verdade? Toma posse, crente. Toma posse. Às vezes as pessoas estão ensinando, pregando, a pessoa fala uma coisa, eu penso assim, peguei, essa aí é minha. Eu anoto, eu pego no meu celular, eu escrevo assim, está aqui, isso daqui é para mim, é semente para a minha vida. Receba essas promessas como semente. E semente, nós esperamos, mas é uma espera ativa. Ativa. Como assim uma espera ativa? Eu espero porque eu não controlo o tempo, mas eu estou ali cultivando a promessa. Eu estou esperando ativamente. Deus falou que me usaria como um professor de escola dominical. Deus falou que ia chegar o tempo que Ele ia me usar como professor de escola dominical. O que é que eu faço? Eu vou esperar ativamente. Eu vou estudar para ser um professor de escola dominical. Eu vou comprar livros. Eu vou frequentar a escola dominical. Então é espera ativa. Pois bem, rompa, se indigne, faça como Caleb e Josué, se revolte contra todo sinal de incredulidade na sua vida, rompa com todo esse papo de incredulidade, rompa com toda preguiça espiritual, ressuscite. Eu tenho isso, cada vez que Deus usa alguém para falar comigo, ou cada vez que eu tenho certeza que Deus deu uma palavra para mim, seja ela vindo da Bíblia, vinda ela de onde for, eu anoto, eu escrevo. E tem momentos que eu tenho que ir lá e dizer, Senhor, eu estou quase esquecendo dessa promessa, mas eu venho aqui em oração, regar essa semente, tem uma promessa, e eu estou esperando ativamente. Promessa é semente, não é fruto que cai do pé de maduro não, varão. Pois bem, 14:24, olha que coisa incrível, 14:24, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Perceba, eu farei entrar. Ele já espiou, ele já sabe. Já existe no coração de Caleb um testemunho sobre a terra, mas a terra, a possessão da terra ainda é uma promessa para o futuro. E Caleb é um homem que em sua biografia, no futuro, colhe frutos incríveis dessa atitude aqui. E no presente, Linderson, e para aquelas outras pessoas? Para aquelas outras pessoas não existe futuro. O que Deus diz para aquela geração? Deus diz para aquela geração que eles morreriam no deserto. Morreriam no deserto. Nós precisamos acabar agora com um salto no tempo de 45 anos. Em Josué, capítulo 14. E aqui nós vamos concluir. 45 anos depois, a palavra do Senhor diz assim: chegaram os filhos de Judá, Josué 14:6. Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quezeneu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus.
Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde o dia que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora eu sou de 85 anos. O que o texto diz? Eu estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Ora! Eu acho incrível, porque nós estamos agora diante de um velhinho de 85 anos. 85 anos, e ele diz ainda: eu estou forte, eu tenho disposição para entrar na guerra, eu tenho coragem para ser voluntário, mas eu tenho coragem também para me dar bem lá e sair e voltar. Eu estou pronto para entrar numa guerra e assumir os perigos dela. Eu acho incrível, gente, que Caleb não pode estar falando do seu vigor físico. Caleb não pode estar falando do seu vigor físico. Caleb, quando diz eu sou forte, eu tenho disposição para entrar, eu tenho disposição para sair, Caleb tem que estar falando da sua postura interior. Eu tenho coragem para isso. Eu tenho coragem de enfrentar os desafios. Eu tenho coragem de conquistar aquilo que Deus prometeu. Eu tenho coragem, eu vou dizer isso, de conquistar aquilo que Deus prometeu. E eu acho belíssimo que o velhinho Caleb, de 85 anos, ele vai chegar para o Josué, que foi parceiro de viagem com ele, não vai ter nenhum problema de submissão à liderança de Josué. Ele vai chegar: Josué, você precisa me autorizar. Você precisa me autorizar. Não tem nenhum problema. E agora ele volta, ele se aproxima de Josué e ele diz assim: naquele dia, e aqui está o segredo da perseverança de Caleb. Lá, em Números 14, 13, nós lemos dizendo assim: Deus prometendo a terra para Caleb, porque Deus achou um espírito diferente em Caleb. E aqui Caleb diz assim: naquele dia, há 45 anos atrás, eu falei como eu sentia no coração. Aquelas coisas que eu disse, não era conversa fiada não. Eu carregava dentro de mim uma certeza. Uma certeza. E que certeza é essa? Se Deus disse que nos daria, Ele nos daria. E essa certeza eu tenho dentro de mim ainda hoje. Eu, com essa certeza, estou disposto a superar os limites que o meu corpo me impõe. O meu corpo é o corpo de um velhinho de 85 anos, e o corpo de um senhor de 85 anos lhe impõe limites quando o assunto é guerra, mas eu carrego dentro de mim a convicção de que se Deus disse, vai ser assim. Vai ser assim. Ora, irmãos, ora, não é assim que tem que ser conosco. A minha oração em nome de Jesus, é para que você decida se comprometer de uma vez e investir
nas promessas de Deus para a sua vida, assim como Caleb investiu nas promessas de Deus para a vida dele, deixa eu dizer isso para você, se entregue, invista naquilo que Deus falou com você. O fato de você receber uma promessa não te dá o direito de descansar. Pelo contrário, se você receber uma promessa, se sinta sacudido por essa promessa. Porque tem muitas coisas que Deus disse, e Deus já tem preparado lá nas regiões celestiais para nós, e essas coisas ainda não aconteceram aqui. E o que vai fazer com que os decretos eternos de Deus para as nossas vidas se manifestem no tempo e no espaço, são as nossas atitudes. Eu acho interessante, eu vou terminar agora. Você tem um Elias, que estava lá no ribeiro, sossegado, sossegado assim, né? Entre aspas. Deus vira para ele e fala, vai para Sarepta. Olha o que o texto diz em Reis 17, 1 dos Reis, capítulo 17. Lá eu já ordenei a uma viúva que te desse de comer. Eu já ordenei. Gente, se fosse eu, sairia daquele ribeiro, dizendo assim, vou entrar lá em Sarepta, e já vou chegar, e vai ser assim, eu vou olhar, a viúva vai me olhar, ela vai vir falando em mistérios já com uma cesta, cheia de misto quente para mim, porque se Deus disse que ela daria de comer, já está lá, Senhor, se o Senhor está se tem promessa do Senhor mesmo, se é o Senhor que está falando mesmo, quando eu chegar lá, eu quero ver uma viúva, e eu quero que essa viúva venha no mistério, já me entregando o misto quente na mão. É isso que acontece. O Elias chega na porta da cidade, e ele vê uma viúva. Deve ter uma característica de viúva, quem sabe a sua vestimenta era uma vestimenta de luto, diferente, e ele chega até aquela viúva e ele diz assim, tem água aí? Ela vai lá e pega, não, então pega pão para mim também, eu quero comida. Ora, Deus disse para Elias, eu já decretei na eternidade que uma viúva te desse de comer, agora quem vai ter que ir atrás dessa viúva e pedir comida para ela é você. É você. Saiba, Deus tem decretos eternos para a tua vida. Deus disse na eternidade coisas a nosso respeito. Essas coisas que Deus disse a nosso respeito se cumprirão. No entanto, entre o presente e o cumprimento dessas promessas, existem desafios, existem gigantes, existem oposições. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos crer que, a despeito da gravidade do tamanho dos obstáculos e dos gigantes, nós nos orientamos pela palavra de Deus. Caleb é gente como a gente, não é um ser humano meio espírito, não, é um ser humano, teve infância, passou por problema, como qualquer outro, um pecador, como qualquer outra pessoa da Bíblia. No entanto, com Caleb a gente aprende a não ignorar o tamanho dos problemas, mas também a gente aprende que não tem que pôr foto do gigante no porta-retratos. Põe uma foto do gigante aqui no meu porta-retratos. Não. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Pastor Lediel. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Em nome de Jesus, eu gostaria que você, quem sabe, escolhesse nesse momento quebrar todo
todo porta-retrato de gigante que você fez. Toda lembrancinha dos filhos de Anak, ou seja, tudo aquilo que coloca sua ênfase nos problemas, nas aflições, nas angústias, nos empecilhos que existem entre o presente e o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. E eu gostaria que nós fizéssemos uma oração, pedindo ao Senhor: Senhor, resgata em nós a certeza de fé, resgata em nós, identifica em nós o espírito como de Caleb, quebra a incredulidade, tira-me do marasmo, me leva, Senhor, a encarar as tuas promessas como sementes, as quais precisam ser regadas com atitudes de quebrantamento, de fé, de oração, de jejum. Senhor, em nome de Jesus, quem sabe há um golpe que gerou em mim incredulidade, uma palavra que eu ouvi, algo que me tirou o vigor em algum momento da vida, e eu, embora hoje tenha 30, 50, Senhor, eu estou me comportando como se a minha vida já tivesse acabado, eu perdi a expectativa. Em nome de Jesus, Senhor, renova dentro de mim a convicção que estava dentro daquele velhinho de 85 anos, disposto a enfrentar os gigantes, disposto a conquistar tudo aquilo que o Senhor mesmo tinha prometido para ele. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que você pode fazer essa oração no seu lugar? Você pode fazer essa oração? Feche os seus olhos e ore alguns instantes. Ore alguns instantes. Ore. Senhor, essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Senhor, existem gigantes nas circunstâncias, gigantes tão complexos, tão desafiadores, e dentro de nós também existem alguns gigantes, e eu não sei, Senhor, o que é mais difícil enfrentar, se são os gigantes que estão lá fora, ou se são os gigantes que estão aqui dentro. Eu não sei, dentro de mim eu não sei, Senhor, o que é mais difícil, mas para todos eles nós contamos com a tua intervenção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não aprendemos aqui essa noite sobre a história de um super-homem, nós aprendemos aqui essa noite com uma história de um homem que decidiu se apegar com firmeza às promessas do Senhor para a vida dele e para o povo do Senhor. E assim nós queremos fazer nessa noite. Nós queremos fazer assim nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existem promessas individuais aqui, Senhor, coisas pessoais do Senhor para cada um aqui, coisas para cada família aqui representada. Em nome de Jesus, existe uma Canaã para o nosso coração, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Existe uma Canaã. E nós, Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que nos fortaleça, que nos dê graça, ousadia nesse momento, para fazermos oposição, em nome de Jesus, a todos os obstáculos, em nome de Jesus, para nós como igreja,
como igreja aqui em Blumenau, Senhor, o Senhor tem promessas tremendas para nós como igreja nessa cidade, Senhor, nós sabemos disso. Tantas vezes tu já falaste, tantas vezes. Em nome de Jesus Cristo, nós não abrimos mão, Senhor, das promessas que tu tens para a nossa igreja nessa cidade. Nós nos levantamos contra os gigantes e nós dizemos: sejam abatidos em nome de Jesus, sejam abatidos em nome de Jesus, sejam abatidos, caiam por terra, na autoridade do nome de Jesus, por Cristo Jesus. Senhor, remove toda incredulidade, nos dê espírito de ousadia e de certeza de que, se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Em nome de Jesus nós oramos.